Olá, estamos ao vivo, estamos no YouTube, aí presente para todos os nossos clientes EDS Digital e para você que não nos conhece, nós somos EDS Digital, hoje uma empresa que é um hub de serviços, né, para o varejo, principalmente para o material de construção, e a gente tem ajudado diversas empresas a se posicionar na internet, a ter um software de gestão, a ter um e-commerce, um marketing especializado. Nós temos uma equipe de hoje que tem entregado esse serviço, tem sido esse braço que falta hoje muitas das vezes dentro dos negócios. E hoje a gente vai fazer uma live mais surpresa, né? A gente não anunciou, não fez nenhum alarde para ninguém que a gente faria essa live. E hoje é uma live espontânea. Eu e o Edson vamos falar sobre alguns pilares, né, que o material de construção hoje ele precisa para esse modelo de negócio dar certo, para esse modelo de negócio ir para um próximo nível, né? Então hoje me conta aí se está ouvindo bem, como é que está o áudio, aperta esse aviãozinho aí, envia para o máximo de pessoas que você puder, envia, vamos aguardar o Instagram ele entregar para o máximo de pessoas, ele conectar, né, esse pessoal que tem precisado, né, que tem nos acompanhado. Nós temos aí vários clientes que têm nos acompanhado bem de perto e isso é muito gratificante, né? Então você que está entrando aí, deixa eu apertar o aviãozinho, enviar aí para o máximo de pessoas. Vamos lá. Envia para 10 aí, ó. Que eu vou enviar para a galera aqui agora. Vambora. Mas quem? Envia para quem você puder essa live. Compartilha. Tá aí, ó. Edson Miranda entrou na live. Vitinho entrou na live, sejam aí bem-vindos. Resolve está na live também. Resolve Tech está aí presente conosco. Vamos lá. Estão aí conosco, vambora. Aperta esse botãozinho aí para compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. A gente hoje vai entregar ouros. O Edson hoje está presente já e vai falar hoje coisas sensacionais, coisas incríveis que são conteúdos de mentoria. Eu já vou chamar ele para entrar agora na nossa live, para estar presente, para entrar aí ao vivo e entregar ouros para você que precisa ouvir conteúdos incríveis para entender, né, desse novo cenário, desse novo consumidor, e vai ser sensacional. Vamos lá, já vou chamar o Edson aqui para participar. Bora. Aí o Edson entrando na live. Olá, seja bem-vindo. Sensacional, estão me ouvindo bem aí? Sensacional. Conta aí como é que tá o áudio do Edson. Para mim que tá top, tá bacana. Estou ouvindo bem, Edson, tá me ouvindo aí? Tá legal para você? Tô ouvindo, perfeito. Deixa eu ver. Show. Vamos enviar. Certo. Eu, Edson aí, ó, vamos apertar o aviãozinho, enviar para o máximo de pessoas aí que a gente conseguir. Show. Beleza, né? Hoje vai ser. Exigido aí presente. Estão me vendo bem aí? Beleza. A gente vai ter véspera de praticamente aí de carnaval, né? E a gente vai bater um papo aí. Acho que vai ser sensacional. A gente separou algumas coisas interessantes aí pra gente falar. Então, quero ver você com a gente aí, né? Que com certeza vai ser incrível, né, Renato? Fala comigo aí. Vai ser uma experimental aí, né? Uma aula experimental hoje. Então, se você tá, seja bem-vindo, bem-vinda. Bora lá, vai ser uma aula experimental. Hoje foi surpresa aí, na verdade, para a gente deixar registrado, né? E deixar essa contribuição aí. A gente vai falar de 4 temáticas aí. Então, vamos conversar um pouquinho. Fala aí, deixa. Breve, meu caro. Já a gente já vai estar juntos aí, né? Show, bom ter você aqui, meu cara. Show, boa tarde. Edson, vamos lá. Conta um pouquinho. Hoje, conteúdo de mentoria, conteúdo exclusivo.
A gente conversava um pouquinho aí antes nos bastidores aí, a gente ficou super empolgado, né, para falar, para entregar esse conteúdo aí de forma gratuita, de forma integral, íntegra, para todo que entrar e clicar nessa live. Cara, sensacional o que a gente conversou. A gente vai entregar hoje algo de qualidade de ouro, né? Acho que quem puder compartilhar, você vai estar fazendo um bem enorme para alguém. Mesmo que você estiver assistindo essa live aí, depois, só pela gravação, já vai valer a pena você compartilhar e entregar isso para alguém, porque isso pode mudar o jogo do negócio do seu cliente, né? Ou do seu amigo, do seu vizinho, mudar o drive do seu sócio, seja de quem for. Essa live vai ser sensacional e com certeza vai marcar, né, a jornada de muitos empresários aí. Né, Edson? Beleza. Acho que hoje acaba sendo um grande desafio aí, né, para pequena empresa, para média empresa, né, entender os cenários, né, validar os cenários. A gente sabe que a gente vive dentro de um cenário de muita transição, né, de muita mudança, e essa percepção acaba sendo um grande desafio, né? Às vezes a gente está ali muito na dinâmica do operacional ali e acaba não enxergando que o consumidor mudou, né? E aí eu acho que essa é uma grande percepção dessa transformação digital que está acontecendo, né? A gente tem aí toda sexta-feira aí um bate-papo falando sobre a dinâmica da transformação digital e um dos elementos, né, que transformou, você que está chegando aí, já vai compartilhando, já vai dando seu like aí, já vai compartilhando, que a gente vai falar aí de 4 elementos aí que na verdade mudaram e a gente precisa não somente reinventar, mas a gente precisa validar dentro do nosso negócio, tá? E um deles é a questão do perfil do consumidor, ou seja, a jornada do consumidor mudou, né? Se a gente pensar aqui, eu gosto muito de fazer essa pergunta, Renato, que é o quê? Como que começa a sua jornada de compra, né? E quando eu começo a falar, eu começo a me empolgar literalmente aqui, né? Como é que começa a sua jornada de compra? Hoje a maioria da jornada de compra, eu acho que vale a pena eu citar aqui a minha filha. Minha filha tem 7 anos. E eu perguntei, filha, apesar que ela falou assim, Edson, pai, a loja americana, eu gosto da loja americana. Eu falei, por que você gosta da loja americana, pai? Porque eu vejo as propagandas dela. E, ou seja, olha só, minha filha com 7 anos, ela tem uma consciência de marca da loja americana. Olha só, a questão de estar presente, né? Ou seja, o perfil do consumidor mudou. Ou seja, estou falando de uma criança de 7 anos, eu posso falar de outras, né? Ou seja, qual é a percepção, né, de estar exposto, né? Eu preciso estar exposto aonde o meu cliente está. Acho que essa é uma grande chave aí, né, para quem tem o seu cliente, entender isso. Ou seja, eu preciso estar exposto. Ou seja, com certeza a percepção de marca para minha filha, por exemplo, da loja americana, ela pensa em loja, a referência é ela, porque ela está exposta. E às vezes a gente tem todo um produto, às vezes a gente foca muito mais no produto e percebe que a jornada de compra não começa no produto, começa no consumidor. E aí eu preciso entender essas 3 regrinhas aí, né? Aonde está o meu consumidor, né? Aonde ele está consumindo e aonde ele está gastando tempo, né? Aonde está a atenção do meu consumidor? E eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu vou validando, né, o consumidor hoje que está muito mais num alvo, muito mais móvel do que fixo. Eu sempre comento isso, né? O consumidor, ele não está mais fixo, né? Ele está móvel. Como é que eu acerto esse alvo móvel, né? Então, eu preciso trazer essa inteligência para o negócio. Eu acho que isso, muito que a gente faz dentro da mentoria é justamente isso. Trazer inteligência para o negócio. Faz sentido, Renato? É isso? Sensacional. Sensacional. Acho que o material de construção, ou seja, qual for o ramo, quando ele se preocupa muito hoje com o produto, com a exposição do produto, mas acaba esquecendo, né, que aquele consumidor, muitas das vezes, ele precisa sair de casa para ele ver a prateleira da loja, né? Para ele passar de frente para a loja. Então, quando eu não me posiciono e não estou onde o meu cliente está, cara, eu não consigo atravessar essa barreira, que é uma barreira digital hoje. Se eu não estou no digital, e acho que é muito sensacional, isso eu aprendi com você, né? Muitas das vezes a consciência que o proprietário tem de não usar
rede social, de não usar a internet para muitas coisas, ele acaba levando esse nível de consciência dele próprio para o negócio dele. Ou seja, como eu não sou familiarizado com rede social, como eu não sou familiarizado com a internet, né, o meu material de construção, a minha loja, o meu negócio existiu esse tempo todo sem isso, e eu consigo levar mais adiante. Só que ele está no platô, ele não alcança mais do que isso. E eu acho que isso é sensacional, você tocou nesse ponto, e em muitas reuniões que eu participei com você trazer esse nível de consciência para o dono, falar, cara, esse é o seu comportamento, esse não é o comportamento do seu consumidor, de quem compra de você. E esse deslocar do tempo e espaço é fundamental para se transformar. O Dino trouxe uma coisa muito interessante. Um dos fatores que contribuíram para isso foi a pandemia. Exato, porque ela acelerou o processo. Aqui a gente tem uma frase muito nossa aqui, né, quase patenteada aqui, né? O mundo acelerou, é preciso se reinventar, né? Então, assim, entender as nuances de uma jornada do cliente, de validar. Será que o meu consumidor tá consumindo da mesma forma, né? Porque hoje é aquela coisa que é o desafio, né? De não ter esse discurso de vítima e dizer o seguinte, não, é por conta disso. Não, mas o que eu posso fazer? Como é que eu consigo entender melhor do meu cliente? Como é que eu consigo entender a jornada de compra do meu cliente? Ou seja, a jornada de compra ou a jornada de conscientização, às vezes começa na internet, às vezes começa no ponto físico, começa com um parceiro, começa numa pesquisa do cliente na própria internet. Por exemplo, todo mundo aqui pesquisa no Google para ver as estrelinhas lá. No iFood, por exemplo, você vai lá e vê as estrelinhas de como é o seu fornecedor. E o mundo está bem dinâmico para isso. Então, à medida quando eu começo a entender esse perfil de cliente, cara, é sensacional. O Rodrigo Rangel, joia, fala, meu cara. Olha aí quem tá aqui, rapaz. Então, Rodrigo, é isso, cara. Olha só que interessante. E se a gente entender que o cliente hoje mudou e a gente precisa justamente se posicionar, e mais do que se posicionar, é entender que esse consumidor é um ouro que eu preciso minerar, né? Que eu preciso garimpar, que eu preciso entender e validar ali e saber quais são os clientes que realmente são relevantes para o negócio, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Então, é muito valioso a gente começar a pensar nisso e se debruçar sobre isso, né? Porque é aquela coisa, eu preciso investir tempo para justamente validar e entender exatamente como está o consumidor, entender o consumidor da minha marca, do meu produto, né? E isso traz e muda muito a nossa percepção de negócio, né? Sensacional isso. É isso. O Diogo colocou uma sacada ali, né? Que o Mercado Livre ele conta muito, né, com essa classificação para que a compra seja assertiva, exatamente. Né? Ele valida muito a experiência que o consumidor está tendo com o vendedor do Mercado Livre através dos comentários, através da classificação. Com isso ele ranqueia a loja. Então, hoje o consumidor ele está totalmente empoderado. Por exemplo, do Mercado Livre, dependendo da informação, sim, da reclamação do consumidor, uma loja pode deixar de faturar, pode deixar de existir por um tempo no Mercado Livre, pode ser bloqueada. Não é isso? E quando você tem essa clareza, essa percepção, você, como aí, tem alguma coisa acontecendo, né? Tá se migrando, né, as coisas, né? Tá se transformando, e à medida quando eu percebo que eu preciso agir em direção a isso, a minha consciência e o meu posicionamento muda, né? A gente fala muito sobre essa dinâmica de posicionamento, né? Que acaba, né? Hoje a gente está aqui, né? A gente tem a possibilidade de falar para mais pessoas, outras pessoas vão ver essa live gravada. Então, é sobre validar canais, validar possibilidades, né? Que a gente vai falar para frente. Mas é justamente isso. Como eu atraio e como eu entendo como está o meu consumidor hoje, como ele se comporta, né? E aí eu vou começando a fazer N possibilidades, e isso a gente aborda muito dentro do processo de mentoria, né? Como isso pode acontecer, né? As pessoas hoje dentro, a gente vai para dentro, né? A gente sai do campo da inspiração e vai para o campo dos dados, né? Às vezes o cliente tem inúmeros cadastros de clientes, mas não utiliza isso ao seu favor, né? Vai justamente
melhorando e metrificando isso para mudar, né? Então, é incrível como a gente consegue olhar uma outra faceta do nosso negócio a partir desse elemento fundamental aí. Né? Sim, sim. Acho que sensacional esse ponto, de você olhar para o consumidor como alguém que está empoderado. Ele está empoderado da informação, ele está empoderado da pesquisa, ele está empoderado do contato através de uma mensagem que ele manda, e ele pode dizer se o seu atendimento foi ruim, e essa informação de ser um atendimento ruim ou bom pode fazer com que outros consumidores olhem e falem, cara, eu vou comprar, ou eu não vou comprar. E não houve nenhuma indicação nesse sentido, não houve nem falar, não, compra lá naquela loja, não. Um comentário que foi feito há um ano atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás, pode fazer com que alguém que entre na internet procure a sua loja no Google e acabe tendo uma consciência ou não de compra, de conclusão, certo? Acho que isso é um dado que modifica o jogo, né, de uma empresa hoje. Né? De olhar para o Google, meu negócio, e falar, cara, como é que eu tô? Como é que tá as minhas estrelinhas, como você citou aí? Como é que está a minha empresa no Google, meu negócio? E quando a gente... Como é que estão me achando? Então, toque. Tem mais sobre cliente, Edson? Eu vou pro próximo. E quando a gente desperta para isso, até o Rodrigo trouxe aqui essa questão desse olhar para o digital, para esse olhar para... E não é só no digital, né? Porque eu aprendi uma coisa muito interessante. Existe escala, existe crescimento, né? No ponto físico. Ou seja, o meu ponto físico passou a ser o ponto mais valioso de contato. Então, ou seja, num momento onde as pessoas... eu sempre digo isso, hoje para você ir para um ponto de venda, para ir para algum lugar, você tem que dar uma volta incrível. Você tem que pegar o carro, você de ônibus, de moto, tudo, claro, in the house. Então você precisa, e aí essa passa a ser diferente, né? Ou seja, a valorização, aquilo que era comum, né? Aquilo que era banal. Se hoje, por exemplo, você tem N possibilidades no canal digital, e se o cliente vai na sua loja, ou seja, esse caminho, claro que é especialista em pessoas aí, né? De experiência. Olha só que louco, eu preciso ter esse momento, e hoje quem cuida bem do consumidor quando chega, ele já está inovando em comportamento. Olha só que louco. Né? Em que nível a gente chegou? Ou seja, o ponto de venda, né, ele é um elemento de contato que precisa marcar o meu consumidor nesse sentido. A gente brinca aqui, né, que o cliente que vem aqui no escritório, né... Oi? Fala aí. Essa frase aí, ela não pode ser perdida, né? Acho que você tem que subir no story e marcar o Edson, porque essa frase do ponto de venda deixa essa marca, cara. Sim, e aí eu vou aprimorar essa experiência de entrada, né? Porque isso muda o jogo do negócio, isso muda. Então, na verdade, hoje é essa dinâmica híbrida, né? Ou seja, eu vou unir essa dinâmica híbrida, que é a questão do perfil que mudou. Ou seja, e está muito mais fácil, né? E aí a gente pode ir para o segundo ponto, que é justamente essa dinâmica do produto, né? Está muito mais fácil encontrar o produto em diferentes locais hoje. Então, esse é um grande cenário. Se o cliente vem até mim, cara, tem alguma coisa, né? A gente veio um cliente aqui ontem, né? Ele rodou, veio para cá, andou horas, né? Olha, Clara, contribuindo assim, as pessoas, os clientes têm que ser escutados. É isso, essa escutativa, Clara, muda o jogo do negócio hoje. Porque antigamente não tinha tantas opções. E hoje tem milhares de opções. Há um clique, a toda hora você recebe oferta dentro do seu celular, recebe oferta no e-mail, recebe oferta em diversas coisas, né? E quando você tem essa possibilidade de transformar, né? E aí é um outro pilar, né? Que a gente vai abordar aqui sobre a dinâmica de equipe, né? Então fique até o final aí que a gente vai abordar essa dinâmica, seja de equipe, seja de canais, mas aí validar exatamente isso. Como eu consigo transformar de forma... a gente tem quase um lema aqui, né? Se veio no escritório, né? Veio para ficar, né?
Então, assim, como que eu valorizo e consigo fazer essa engenharia reversa da chegada do meu cliente até a mim? De como ele chegou, né? Ele pegou no telefone, ele ligou, né? Ele ligou, ele teve trabalho de discar, ele teve trabalho de ligar, ele gastou a internet dele ou não gastou, ele gastou a gasolina dele, né? Hoje, ter alguém presencialmente é um ponto a ser observado para justamente ser validado e fidelizar essa pessoa que chega, né? E aí a gente tem um outro pilar aqui que a gente fala muito sobre a dinâmica de produtos e serviços, a questão de mix de produto, né? E para além de mix de produto, né, a gente tem a dinâmica do consumidor, né? Ele pega assim nas pontas, né? Eu tenho a dinâmica do consumidor, eu tenho a dinâmica, né, justamente do mix de produto, ou seja, eu preciso entender exatamente os pontos que o meu cliente precisa nesse sentido. E aí, muito diferente que de um tempo atrás, a jornada começa no consumidor e não no produto. Então, por exemplo, né, a gente pega clientes na dinâmica do site, né? Pô, eu tenho um produto, eu quero vender. Não, vamos fazer engenharia. Eu tenho um cliente, eu vou vender o produto. Pronto. O que os clientes estão fazendo hoje? Ou seja, se eu tenho um consumidor e eu entendo do consumidor, eu vendo tudo. Porque eu entendo de pessoas, eu entendo do consumidor. Então, assim, o consumidor ele ganha um centro dentro dessa jornada fundamental nesse processo, sabe? Da loja hoje, né? Como um todo, né? É isso, né? Até isso que você tem visto. Fala para mim aí. Sim, sim. Acho que essa engenharia reversa de você olhar primeiro, porque você tem um cliente, né? E você tem um produto, só que hoje há um excesso de preocupação com o produto, como sempre houve, né? O produto foi sempre mais importante. Eu preciso ter minha loja cheia para quando o cliente entrar, ele ter o que levar. Ok, mas esquece-se de outros pilares. Com isso de ter a loja cheia, de ter somente o produto, já alcançou-se esse nível máximo de potencial que o negócio tem. Pode acontecer que na pandemia o ramo ele foi o máximo de explorado, né, porque as lojas de materiais de construção não fecharam as portas, então conseguiram trabalhar no meio da pandemia, o movimento acelerou, algumas acrescentaram o WhatsApp para melhorar esse atendimento, né, como mais um canal de aquisição de cliente ou mais um canal de atendimento. Só que, por outro lado, acaba se deixando ainda de lado a experiência dessa chegada e desse contato do cliente com a loja. Então, há uma demora hoje, por exemplo, que eu observo muito. Há uma demora para resposta no Google, há uma demora para resposta, muitas das vezes, no WhatsApp, ou uma não resposta, que acho que isso é pior, né? A não resposta. Existem casos que a gente acaba acompanhando aí, que existem respostas que não foram dadas durante 5 anos, 2 anos, 3 anos. Então, o cliente acaba que ele procurou, como você citou, a jornada dele está muito clara. Ele foi para o Google, pesquisou ou um produto ou um negócio específico, identificou, localizou, procurou alguma forma de contato, seja uma ligação ou seja uma mensagem, só que essa mensagem ela não está sendo recebida. Muitas das vezes eu pergunto ao dono de material ou ao dono do negócio, você tem o Google Meu Negócio instalado no seu celular? E fala, não. Então, a maioria deles não sabe, né? Nem quem colocou na internet o Google Meu Negócio, por exemplo. Não sabe nem quem fez. Pô, tem aí? Eu nem sabia que tinha. E quando a gente começa a perceber que existe eu falo muito de jornada, né? Mas de perceber que existe um roadmap, né? Que a gente pode pegar o cliente, né? Pegar a mão e conduzir, né? Saber fazer boas perguntas, né? Como a gente sempre comenta aí nesse processo, né? Saber fazer boas perguntas, né? Que é um desafio hoje, né? Trocar isso, né? Em vez de atender, né? Entender antes de atender, né? Acho que é muito interessante sobre isso, ou seja, como é que eu entendo primeiro, ou seja, e quando eu vou para o cliente para entender, eu não estou focado no produto, eu estou focado no cliente, eu estou focado em entender a dinâmica dele, né? Não, mas isso se aplica para quê, né? Mas qual o impacto que isso quer gerar? Ou seja, quando eu entendo essa jornada, né, eu vou começando a olhar para o cliente de uma forma totalmente diferente e isso vai moldando o meu negócio.
Isso é legal. E aí o negócio vai se transformando, o negócio vai se potencializando, o negócio vai encontrando caminhos que não estão sendo vistos, né? E isso é absurdamente incrível, porque aí eu vou começando a descobrir que eu posso ter outro mix de produto, que eu posso acrescentar novos mixes de produto. Eu começo a entender exatamente aquilo que não traciona, aquilo que traciona. E aí eu começo é jogar luz nos dados, né? A gente fala muito sobre indicadores de resultados e tudo mais, né? A gente sempre aborda muito isso dentro do processo de mentorias, porque é justamente isso que dá um dinamismo e um olhar mais estratégico para o negócio, né? Eu acho que esse é a contribuição. E aí, Renato, eu vou dizer uma coisa a gente descobriu nesse novo podcast, que é fundamental, sabe? Que foi o quê? Que foi justamente a gente entender. Durante muito tempo, a gente ajudou o cliente da porta para dentro. Olha só. Agora, a gente tem a possibilidade de ajudar o cliente da porta para fora. Isso só acontece quando você faz a leitura do cenário. Ou seja, o cenário era que a gente ajudava da porta para dentro. A gente automatizava, informatizava, né? Só que a gente, dentro da porta para dentro, a gente ajudava, às vezes, a empresa só a funcionar. E aí a gente criou um produto que ajudasse o cliente a ir para o próximo nível, que é a nossa argumentação máxima que hoje, né? Nós não só ajudamos com software, né? A gente ajuda o cliente a ir para o próximo nível. E a gente viu o poder da mentoria, o poder do acompanhamento, eu que dava muito treinamento. Então, assim, a gente viu algo sensacional de aproveitar os recursos que já se tinha na loja. E aí, agora, depois desse processo de pandemia e tudo mais, a gente percebeu que a gente podia ajudar o cliente para o lado de fora, que era estruturar canais, que era justamente montar equipe, dar treinamentos, ou seja, a gente foi ampliando a partir do cliente. O mix do produto veio a partir do cliente. O cliente nos ajudou a montar um novo produto, a melhorar os nossos serviços, a transformar aquilo que a gente faz. Então, essa sacada, ou seja, existe a riqueza que o cliente deixa no balcão. E se eu consigo captar isso, masterizar isso e colocar para plano de ação, cara, eu tenho um outro negócio. É isso! É isso, Clara. É isso. Eu tenho um outro negócio. Então, quando eu me desperto para isso, cara, eu tenho um outro negócio. E aí eu digo que inovar é simples. Inovar não é só gastar rios de dinheiro, inovar é simples. Né? Se eu pego isso aqui e transformo isso em plano de ação, seu negócio já vai ter resultado. Isso é sensacional, né? E eu vou moldando, né? E essa é a grande percepção, né? Eu vou sempre estar transitando, né? Entre as coisas que eu tenho dentro do negócio, aquilo que eu continuo, aquilo que eu descontinuo, ou seja, eu vou sempre ter uma gestão mais ativa do ponto de vista estratégico, não somente do ponto de vista operacional e de fazer a empresa funcionar, né? Então, assim, é muito como que a gente fala dessa questão de produtos hoje, né? Fala aí, Renato. Ficou mudo aí? Acho que um dado importante é quando você colocar novos produtos na empresa, porque quando você tem novos produtos, isso é inovação, que é simples que você falou, né? Você criou novos produtos a partir dos clientes. Então, eu tenho informação, né, de relacionamento com o produto, eu tenho informação clara o bastante para eu tomar uma decisão e implementar um novo mix de produtos. Então, um exemplo, né? Os grandes home centers, os grandes lojistas de material de construção, eles estão indo eles têm área de serviço para atendimento ao cliente. Então, o cliente compra um produto, existe lá no final da ponta a dificuldade de uma instalação. Ou seja, eu comprei um ar-condicionado, eu comprei um produto que eu não consigo sozinho. Eu preciso de um bombeiro hidráulico. Então, a empresa que só vendia um produto, pegar hoje e entregar um profissional para fazer a instalação. É um simples fato. Então, isso com certeza vem de ouvir mais aquela pessoa que compra, né?
e muito sobre, né? Acho que tem a famosa lista, né, de falta, né, de um material de construção, é uma coisa muito clássica, né? Que realmente... Como é que eu utilizo, né? É um exemplo, né? Ou seja, a loja sempre foi movimentada a partir dessas faltas que existia ali, ou seja, o cliente alimentava a loja daquilo que precisava, daquilo que faltava, e assim, geralmente é a construção do mix, do produto, dos produtos de uma loja. Né? Eles têm esse produto, tá faltando isso, tá faltando, e ele vai sempre repondo e vai crescendo, daqui a pouco a loja que começou com 500, 200 produtos está com 5.000 produtos. Né? Acaba que isso acontece recorrentemente. E aí eu posso usar essa mesma matriz para criar outros elementos, sabe? Através de uma pesquisa, através de N possibilidades ali. Então, quando eu começo a ficar atento a isso, e aí vale a pena colocar um ponto, né, que é o que? Eles botaram a parte de prestação de serviço. É um experimento. Ou seja, eu posso considerar isso como um protótipo. Cara, eu vou testar isso, eu vou validar isso. Eu vou trazer essa consciência de laboratório para dentro do meu negócio. Né? Hoje, as empresas que inovam, que mais inovam hoje, elas trazem esse conceito de laboratório, de validar, de testar, de experimentar, de ver se resolve, e depois eles colocam para uma coisa mais efetiva. Então, isso dá luz para a gente. Eu acho que essa é a palavra aqui, essa live é para trazer clareza, para trazer direção, que é uma coisa que a gente tem como um pilar dentro do processo de mentoria, que é justamente trazer clareza e direção e, consequentemente, gerando melhores resultados para o negócio. Né? Porque isso muda. E aí agora a gente abre um campo aqui, né, de possibilidades, que é o quê? A gente falou do consumidor, falou da questão dos produtos, agora a gente tem a questão dos canais. Então, eu tenho esse olhar mais tolhido ali dentro desse processo, né, que o cliente vai me dizer onde ele quer ser atendido, né? E isso é muito aquilo que a gente comentou no início, né? Aonde o meu cliente quer se comunicar, né? Ele quer falar pelo WhatsApp, ele está falando no WhatsApp, ele está falando no Facebook, no Instagram, ele está falando no telefone, ele está falando... Ou seja, eu vou dar possibilidades infinitas para que ele possa realmente estar presente para isso, né? Então, assim, quando eu fico presente, eu acabo estruturando canais, medindo esses canais, né? É uma coisa que a gente sempre aborda, né? Quais são os canais? Quando a gente pergunta, né? Às vezes assim, poxa, qual é o canal que mais está tracionado, né? Qual é o canal que gira o ponteiro, né? E, pô, Edson, não sei, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E isso acaba que nos deixa inconsciente para canais que estão melhorando e que estão se transformando. Isso é sensacional quando eu dou a possibilidade de olhar para o meu negócio, olhar para aquilo que eu estou fazendo e fazer correções, fazer melhorias, aquela tríade nossa, né? Fazer, corrigir, melhorar, fazer, corrigir, melhorar, fazer, corrigir, melhorar. Então, eu ganho luz para isso, né? Hoje eu digo que é quase uma experimental aqui, né? Para a gente fazer. Claro que hoje não tem como aprofundar em tão pouco tempo, né? A gente falou, a gente vai deixar, né, esse gosto, que é justamente uma forma de a gente poder contribuir e, ao mesmo tempo, convidar, né? Esse estender de mão, né? Eu sempre digo isso, né? Esse estender de mão da EDS, esse estender de mão, né, da empresa, para justamente ajudar outros empresários, ajudar outros empreendedores a ir para um próximo nível, né? De estender as mãos e dizer, caramba, a gente tem um programa de acompanhamento, um programa de mentoria, um programa onde a gente consegue ajudar. E hoje, né, a gente meio que inaugura, né, mais um novo braço que, para além do Edson, né, para além do Edson, vai ter o processo também, né, de um acompanhamento da EDS hoje, né? Ou seja, a gente percebeu que o Renato hoje consegue ajudar outros empresários também, não só o Edson, e a gente está começando a criar uma nova possibilidade para as pessoas acessarem a educação, acessarem uma educação exclusiva, uma educação em grupo, né, que a gente vai fazer, que a gente está modelando, que a gente está pilotando, né, experienciando justamente isso, para a gente poder criar mecanismos e ajudar clientes a estruturar canais, a estudar o mix de produto, a validar ofertas, validar a questão de consumidor e trazer
né? A dinâmica de equipe, né? Também nesse sentido, que é um tema aí sensacional. Por onde eu passo em loja de material de construção, é abordado isso, né? Essa dinâmica. Pô, não, pessoas, como é que eu lido, né? Como é que eu lido, como é que eu transformo, como é que eu faço isso, né? Você tem ouvido isso também aí, Renato? Fala aí. Bastante, né? A gente ouve muito falar da dificuldade, né, de lidar com as pessoas, de lidar com a equipe, de lidar com a rotina, né, do material de construção, rotina de chegada do cliente do balcão. Eu vejo uma coisa todos os dias, eu tenho que repetir, e acaba que desse atendimento, se a empresa está perdida, não sabe o caminho, não sabe a direção, o cliente mais ainda, né? Acho que a gente ouve muito essa falta de clareza da jornada do cliente, essa falta de clareza de entender quais canais estão tracionados. Então, foi muito claro entender isso, né? Você hoje conseguiu trazer uma clareza para mim muito grande. Quando eu olho para uma loja que está recebendo cliente de todos os lados, e muitas das vezes eu ouço aquela questão, né? Cara, baixou o número de vendas na loja esse mês. Aí a pergunta que você sempre faz, né? Baixou aonde? Qual canal? Qual lugar? Qual que desceu, qual que subiu? Né? Aumentou no WhatsApp ou não aumentou? Não sei. Acho que esse caminho, essa ideia de a pessoa entender, ter dados, né? Porque aí eu preciso ter informação, eu preciso ter um software que me garanta esse feedback mensalmente, semanalmente, como você gosta muito de falar, né? Eu preciso quebrar isso em semanas para facilitar, não deixar virar um mês, quebrar um mês para fazer uma exumação de corpo. Pronto, acabou o mês e agora eu vou olhar para ver o que vendeu mais, o que deu. E é muito claro para mim, assim, de como que isso pode mudar a vida de uma loja de materiais de construção. Eu tenho visto isso na prática, né? Tenho vivido isso, como que isso pode trazer uma percepção de valor incrível e absurdo de desenvolvimento de uma loja, né? E a gente hoje está muito atento a olhar o timing disso, né? A gente tem programas, por exemplo, que são presenciais, né? São programas mais premium nesse sentido, né? E tem programas que a gente vai abrir para justamente abarcar, né, um acompanhamento, né, justamente para ajudar, porque eu sei que não é fácil. Eu tenho mentoria, né? Ou seja, eu tenho pessoas que me mentoram, porque, na verdade, todo negócio tem um ponto cego. E o empreendedor que sacar isso, o empreendedor que entender isso, o empreendedor que conseguir despertar para isso, ele vai justamente quebrar, porque eu acho que tem essa questão do orgulho, né, Renato? Pô, eu vou pedir ajuda, né? Eu tenho, por exemplo, de material de construção, eu tenho uma experiência de 15 anos, ou seja, eu fiz todos... Eu lembro que 5 mil cadastros de loja dentro de um produto, dentro de uma loja de material de construção, não sabia ler com CRE, né, desde a parte ali operacional, e hoje a gente ajudando mais na parte tática, na parte de gestão e estratégia. Mas olha só que interessante, né? Existe um embebedar ali, né? Um dos primeiros clientes nossos de software foi material de construção. Então a gente vivia e convivia, passava horas com donos de materiais de construção, né? E a gente pode contribuir, pode estender essas mãos, pode estender as mãos, literalmente, fazer um trabalho a 4 mãos para levar o negócio dele para o próximo nível. Acho que esse é o grande gap, eu acho que é a grande oportunidade, é a grande janela de oportunidade que eu acho que a gente está abrindo na IDS para conseguir contribuir para a transformação do Brasil, para contribuir com a transformação dos negócios, com a perpetuação de um negócio, né? Como a gente diz, aquela visão perene, né, o Mauro? Só quem da mentoria vai entender a dinâmica de uma visão perene de um negócio, né, cara? Então, é muito interessante isso. Então, assim, a gente abre esse leque para você poder trabalhar a sua equipe. Não tem como levar a loja para o próximo nível sem você trabalhar a sua equipe, sem você mexer na sua equipe. Edson, eu vou investir tudo agora. Mas e a sua equipe, né? Qual é a direção que você vai dar para essa equipe, para esse novo posicionamento da empresa, sabe? Como é que eu vou desenvolver essa equipe? Hoje a gente dá treinamentos, né? Por exemplo, semana que vem tem treinamento numa outra loja de material de construção. É outra coisa também, Renato, que a gente vai começar a abrir, né? O treinamento está
estava restrito a parte da mentoria, né? Então, hoje, a gente vai ter alguns treinamentos específicos, a gente vai dar uma janela de oportunidade para algumas empresas fazerem esse treinamento em loco, seja aqui presencial, seja a gente está visando transformar mesmo, né, o setor, transformar mesmo para que haja literalmente uma abundância sobre isso, e a gente está aberto para isso, né, essa dinâmica de equipe, dinâmica de formar pessoas, né, de formar líderes, mas tudo começa com o gestor, né? Então, se o gestor não quiser, né, acaba que aquele fogo ele apaga ali dentro. Então, a gente precisa trabalhar conjuntamente. Né? Trabalhar o líder é uma coisa que a gente faz muito, trabalha a dinâmica do líder e trabalha a dinâmica dos colaboradores. E é uma junção ali que faz uma sinergia brutalmente crescer ali. Então, assim, não tem mágica, né, como a gente diz, é processo. Fala aí, Renato. É olhar. Uma frase que você contou aí em relação a trabalhar a mentalidade do líder, né? O que a gente vê, o que eu vi em algumas visitas que a gente faz, a gente muitas das vezes vê um desalinhamento. Existe o líder que está muito à frente do grupo, então ele está desalinhado da equipe, né? Então a frequência dele é muito alta. Se ele descer para o balcão, ele vende tudo, né? E a equipe está lá atrás, porque as pessoas, muitas das vezes, não têm sonhos mais. Né? Aquilo ali é o platô que elas entendem, né? Não é que elas alcançam, que elas entendem hoje que elas alcançam. Muitas das vezes eu preciso criar esse alinhamento de cabeça do dono e a cabeça da equipe. Então, acho que esse treinamento aí, ele é muito importante. Eu participei presencialmente, tive o prazer, né, de estar enquanto ele ministrava um treinamento, então eu vi essa nível de desejo do dono, esse desejo, né, da matriz e o desejo dos funcionários que estavam lá embaixo. Você olhava, eu vi, cara, eu vi nos olhos de pessoas e eu consegui, pela essa visão de conseguir olhar dentro do olho, eu falei, cara, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Então, de repente, acho que um olho, né, que a gente está entregando aqui de dar oportunidade dessas pessoas contratarem a EBS hoje só para um treinamento, né, é que existem pessoas dentro da empresa delas que são extremamente capazes de ir para um próximo nível juntinho com a empresa. Só que a empresa não sabe. Ela está querendo ir para aquele nível, mas a equipe não vai conseguir alcançar do jeito que está. E quando eu vi você ministrando aquele treinamento, cara, aquele olhar das pessoas, eu falei, cara, eu posso? Cara, é possível para mim? E engraçado, né, gente? Eu vou contar algo aqui que acontece. E Edson é aquele cara que ele gosta de provocar aquela pessoa aí no limite dela. Fala, cara, é possível para você? Ela fala, cara, eu posso. Eu falo, cara, quando? Cara, isso muda o destino de uma pessoa. Cara, ele fala que é possível, mas ele não sabe quando. E quando você dá a oportunidade dele colocar data para os sonhos dele, né? E muitas das vezes ele é nivelado com... Não, ele aqui ele é um simples funcionário, ele é um peão. Cara, ele é uma pessoa que tinha sonhos. Só que passou os anos e de repente esse sonho não existe mais. E você resgatar isso, cara, ele pode ir para o próximo nível. Ele pode ser de balconista a vendedor. É muito, muito, muito incrível uma coisa, Renato, que acho que isso me transformou, é perceber o seguinte, né? Se a gente quer que as pessoas sonhem juntos, não tem como, se eu estou sonhando, né? Se eu estou construindo, se eu quero construir, eu falo de companhia agora, né? Empresa e tudo mais, se as pessoas não têm sonho para si, elas não vão conseguir sonhar o sonho da empresa. Essa é a grande verdade. Essa, cara, foi a grande lição que eu aprendi, no sentido de... E aí, num treinamento desse, acho que é o maior resgate que um treinamento pode proporcionar, de treinamento de equipe, é ajudar as pessoas que não têm sonho para si, não têm motivo para sair de casa, para trabalhar. E aí ela cai dentro de um piloto automático que, na verdade, leva a minha empresa, né, a ficar estagnada.
E aí, quando eu crio um ambiente para que isso seja provocado, para que isso seja fomentado, para que isso seja colocado para fora, para que as pessoas se entendam, e aquilo que você falou, para que haja um alinhamento de expectativa, um alinhamento de direção, um alinhamento para onde a companhia, a empresa está indo, isso, para a gente, às vezes, parece ser muito óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser falado. E as pessoas realmente, quando descobrem que elas estão dentro de um contexto, fica muito mais propício o desenvolvimento, né, justamente de crescimento, de amadurecimento desse negócio. Então, assim, o treinamento, ele é transformador para o líder e é transformador para os colaboradores que estão ali. E aí é uma coisa que eu carrego comigo, sabe? Que eu acredito que o nosso papel como líder, como gestor, como empresa, eu acho que a gente precisa marcar as pessoas que estão com a gente, né? Então, assim, eu tenho isso comigo, ou seja, como é que eu consigo marcar essa pessoa? Em um treinamento desse, você consegue deixar um legado dentro dessa pessoa que ninguém mais vai arrancar. Então, assim, investir nisso é investir naquilo que a gente fala, né, Renato, sobre o salário emocional, que, na verdade, não está descrito dentro lá dos órgãos, né, de funcionamento, né, do CBO e tudo mais. Né? Então, assim, a gente vive uma nova era, um novo tempo, sabe? E essa maturidade como empreendedor de entender que os tempos são outros, as eras são outras e validar diversas hipóteses, olhar para esses pontos que a gente falou aqui. Olha como que a hora passa rápido, né? Voou esse nosso bate-papo aqui. Se deixar, a gente fica falando, né, cara? Porque isso eu vivo na prática, né? Eu de verdade, né? Eu acho que muita gente fala assim, pô, Edson, você encontrou o que você ama fazer, né? E de verdade, eu amo fazer isso, eu amo ensinar, eu amo educar, eu amo ajudar outras pessoas a se transformarem, ajudar outras pessoas a se descobrirem, porque é a grande verdade, né? A gente está falando de equipe, está falando de pessoas, né? E as pessoas que vão atender o público, né? A gente fala que as pessoas, o entregador é que vai chegar na ponta do cliente lá, né? Então, assim, essas pessoas vão chegar lá e essas pessoas são as empresas, a empresa que está chegando. Então, quando eu cuido bem dessas pessoas, automaticamente os clientes são bem cuidados. E eu vou criar essa cultura. E quando a gente cria essa cultura, ela se retroalimenta, ali que eu vou fomentando, seja com treinamento, né, seja com engajamento, seja com direções. Então, assim, é poderoso, eu digo o estrago, né? A grandiosidade, não tem como medir aquilo que um treinamento pode causar dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, para justamente na vida do colaborador e na vida das pessoas que estão junto, né? Fala aí, Ana. Acho que o ponto importante de você investir no colaborador, eu ouvi essa pergunta, né, a alguns empresários, porque existe um investimento para manter um negócio vivo, né, para manter um negócio funcionando. Então, muitas das vezes é muito fácil eu recuperar uma prateleira que está vazia apenas fazendo um investimento em produtos. Ou é muito fácil eu mudar um local fazendo uma grande obra, investindo 500, 1 milhão, como a gente já ouviu o caso, não, estou investindo 1 milhão nisso, estou investindo tanto nisso, e muitas das vezes, né, a frase, né, a pergunta que não quer calar, que o Ed sempre faz cara, quanto disso foi investido em você que vai dar conta desse negócio maior? Quanto disso está sendo investido na sua equipe? Você investiu no seu time hoje para que esse time recebesse essa maior quantidade de clientes. A gente vai fazer um anúncio online, a gente vai fazer, cara, mas quanto disso foi separado para investir nas pessoas que vestem a camisa do seu negócio? Né? As pessoas que quando o cliente entra, elas abrem um sorriso e mudam de repente o dia de um cliente. Então são seus funcionários que estão lá na frente que fazem isso. O que a gente vê muito é que falta essa mentalidade, né, de ver equipe. E investe-se muito em produto, muito em estoque, muito em loja, muito, e pouco em pessoas. E esse olhar vai ser o quê? Eu vou investir em tudo. Eu vou ter um olhar mais holístico sobre o meu negócio. Eu vou ter um olhar mais como um todo, né? Eu
vou investir em estoque, eu vou investir em produto, mas eu vou investir em pessoas, eu vou investir, ou seja, e entender o time também, né? A gente precisa entender o time do seu negócio. E por isso que a gente fala que a mentoria acaba ajudando nisso, né? Olha só que rápido, né? A gente deixar aqui para você, você que assistiu, né? E você que vai assistir, está assistindo aqui, a gente tem uma oportunidade que pode te ajudar a ir para um próximo nível, né? A dinâmica de uma mentoria, né, online, vai ser online, né? A gente está montando uma estrutura para ajudar outros empresários online, né? O Renato vai estar envolvido nesse projeto também, poder te ajudar nisso. Imagina você ter reuniões, né, como essa, mas no privado, num Zoom, que a gente possa te ajudar a crescer, a desenvolver, a olhar o negócio, a perceber nuances que estão pontos cegos do seu negócio. Então, é um ponto fundamental. Você está vendo isso com um diagnóstico estratégico, tá? Que é o quê? É você conversar com a gente, para a gente justamente entender o seu perfil, entender aonde você... para que realmente a gente consiga trazer a melhor solução, o melhor produto para te ajudar, para te ajudar para além das incertezas que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente vive tempos de incertezas, né? E é justamente o passo de estender as mãos e de dizer, cara, é possível você transformar aqui, acolá, e a gente estender e te acompanhar aí durante 6 meses, durante 3 meses, durante 1 ano, ou seja, vai depender do seu estágio, ou seja, da sua maturidade que você está hoje. Então, a gente entendeu isso, então tá aqui, né? Manda uma mensagem aqui para o grupo, fala com a nossa equipe, manda o nosso telefone, né? A gente vai deixar esse contato aqui, né, no nosso direct aqui do Instagram. Você pode mandar uma mensagem, deixar um comentário aqui, olha, eu quero receber um diagnóstico gratuito. Então vai ser uma coisa que a gente vai fazer para chamar você para a reunião, para a gente poder te ajudar a olhar para o seu negócio, né, a ter um face-to-face, né, ou seja, frente a frente, né, e transformar, ou agendar uma visita, né, aqui no escritório. Então a gente criou esse campo de possibilidade para a gente te ajudar em 4 dimensões. A gente consegue te ajudar com software, consegue te ajudar com a parte de mentoria, consegue te ajudar com a parte de construção de um e-commerce e consegue te ajudar com a parte de assistência de marketing. Você não consegue ter tempo para postar e para fazer, não só postar, mas para alcançar novos clientes para isso. Ou seja, existe um bojo de soluções e em breve, né, vai sair do forno aí alguns treinamentos específicos. Então fique aí de olho, né? Não saia do canal da EDS, que com certeza vai ser um prazer ter você junto, ter você como cliente. Os clientes que estão aqui sempre, vocês são incríveis, né? Então, vamos lá, rapidinho, né? Era para ser um breve, né? Sempre a gente avança com isso, né? Fala aí, Renato, as últimas considerações aí para a gente dar aquele nosso print aí, né? E a gente postar aí, né? Realizamos o print. Show. Bom, gente, obrigado aí você que compareceu, você que esteve conosco nessa live. Obrigado. Essa live vai ficar aí gravada. Como o Edson disse, a oportunidade de você se ajudar com uma equipe experiente, uma equipe que consegue te ajudar, levar seu negócio hoje para um próximo nível. Hoje a gente consegue entrar no material de construção e fazer uma loja vender online do zero, né? Começar do zero, as primeiras vendas, a construção de e-commerce, enfim. Hoje a EDS consegue ser esse braço para você, tá bom? Obrigado você que participou. Edson, obrigado. Obrigado aí por essas sacadas que foram dadas. Hoje a gente falou um pouquinho foi do quadrante de ouro, né? Só falava aí nas mentorias, coisa que Edson geralmente esconde aí algumas chaves, né? Para que seja revelado somente para contar a cidade, para entender que seu negócio realmente precisa de um próximo nível, né? E quando você entende isso, você dá esses passos que precisam ser dados, porque senão o conteúdo fica jogado e a gente não age. E o poder, ele realmente está na execução, está na ação. Então, quer ir para o próximo nível? Quer executar isso? Precisa de ajuda? Manda uma mensagem, só de um diagnóstico, eu preciso só de uma reunião. Eu preciso só ir na EDS, conhecer vocês e ver um bolo da Valzira, né? Eu preciso só disso, desse contato com vocês, dessa energia que vocês têm,
né? A gente fala, cara, eu preciso conectar com o Edson, eu preciso dessa energia do Edson, cara. Meu negócio precisa desse negócio, esse cara tem essa energia aí que explode quando vem aqui. Então, tá convidado, tá aí, manda uma mensagem que a gente vai ter um prazer em te ajudar. Perfeito. Um abraço aí, gente. Valeu, um abração, tchau, tchau.